Eu vou apresentar a jovem que eu era em 2020. E essa aqui era eu em 2020. Nessa época, eu já postava alguns vídeos e alguns stories falando sobre política no meu perfil do Instagram. Só que eu sempre postava falando mal do atual presidente Jair Messias Bolsonaro e defendendo algumas pautas feministas. E é claro que eu era super aclamada. As pessoas diziam que eu era sensata, inteligente e incrível. Ou seja, as pessoas gostavam do meu posicionamento. E nessa época, os meus seguidores me achavam legal. Eu era uma menina maneira. E eu tinha muitos seguidores no meu Instagram. E eu postava muitos vídeos no IGTV falando sobre política, enfim. E as pessoas compartilhavam, salvavam, comentavam, curtiam, enfim. Só que o problema é que nessa época eu não sabia absolutamente nada sobre política. Eu era apenas um papagaio repetindo aquilo que a mídia ninja, a página do feminismo e também Quebrando o Tabu falava. Eu apenas imitava aquilo que eu ouvia na Globo e em outros canais que eram contra o atual presidente. E é isso mesmo, eu era basicamente uma Anitta da vida. Não sabia nem como funcionavam os três poderes, mas insistia em dar pitaco falando sobre política. E com o passar do tempo, eu fui percebendo a necessidade de começar a estudar política e a entender como que ela funciona. E, claro, também começar a estudar o movimento feminista, porque antes eu me intitulava feminista sem nem saber quais eram as fases do movimento, para vocês terem noção. E assim, gente, real, tudo que eu sabia sobre política, sobre feminismo, era porque eu via nas páginas esquerdistas, como Mídia Ninja, Quebrando o Tabu e a página Feminismo. Mas foi somente quando eu comecei a estudar o comunismo, o capitalismo, a entender o que é o conservadorismo, o que é o liberalismo, a estudar a verdadeira história do movimento feminista, a ouvir falas completas e sem cortes e também sem edições do atual presidente Jair Messias Bolsonaro para conseguir compreender todo o contexto a qual ele estava se referindo. E foi aí que eu comecei a perceber que, na verdade, eu estava sendo manipulada pela mídia. E, consequentemente, e de forma inconsciente, estava também eu influenciando e manipulando outras pessoas. E foi a partir desse momento que eu comecei a entender que, na verdade, tudo que eu defendia não passava de uma balela e de uma farsa e das grandes. E foi a partir disso que eu comecei a me intitular direitista, conservadora, um pouco liberal, talvez, antifeminista, armamentista e também anticomunista. E depois disso eu tentei reverter o meu erro, alertando as pessoas sobre o perigo das ideologias e, claro, alertando também sobre como que a mídia é mentirosa e manipuladora e que nem tudo que elas falam sobre o Bolsonaro é verdade. Mas o pior é que foi tarde demais, as pessoas já estavam com a mente contaminada. E depois eu vi que eu tinha criado monstros.